Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Bomba, Lutero Simango e Venâncio Mondlane rejeitam os resultados apresentados pela CNE. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família já irá de se esperar que Lutero Simango com certeza contestaria e o Venâncio Mondlane também. Por isso, eu peço para que vocês se inscrevam no canal para mais conteúdo como esse. Vale ressaltar que o J Privado está completando 33 anos de idade. E com isso eu quero pedir para todos vocês, por favor, só se inscrevam. Me dá uns 100 mil inscritos de presente. É isso que eu quero. Até domingo, por favor, 100 mil inscritos de presente. Se inscrevam bastante mesmo. E ele partilha com todo mundo, mãe, pai, sobrinho, avô e tio. Sim, família, é basicamente isso. Olha, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Divulga aqui a sua marca na nossa plataforma também. Lutero Simango e Venâncio Mondlane contestam, não aceitam os resultados fraudulentos, alterados, apresentados pela Comissão Nacional de Eleição. Sim, como vocês sabem, ontem a CNE veio a público mostrar aquele resultadozinho, entre outros, tá entendendo? E Venâncio Mondlane foi o primeiro a vir a público reagir à situação. Só que em seguida veio também, como é que fala, o Lutero Simango, tá? Em conferência de imprensa, o presidente do MDM simplesmente veio e cuspiu barras, mano. Tá entendendo? Cuspiu barra. Vamos lá ouvir aqui, por favor. Compatriotas, estamos aqui para reagir ao anúncio dos resultados eleitorais feita pela voz do presidente da Comissão Nacional de Eleições hoje à tarde. Para nós, Movimento Democrático de Moçambique, são resultados administrativos forjados na secretaria, não refletem a vontade popular e a verdadeira expressão dos eleitores nas urnas. Vejamos. A indicação ilegal de um número de presidentes das mesas de votação com o objetivo claro de manipular os resultados das respectivas mesas para beneficiar o partido no poder. Substituição ilegal dos membros da mesa de votação indicados pelo MDM de acordo com o pacote eleitoral. A entrega dos credenciais aos delegados de candidatura por parte do STAI não foi eficiente. Os prazos não foram cumpridos e prejudicou de forma significativa o processo da fiscalização nas primeiras horas de votação. A retirada forçada dos delegados de candidatura em determinadas mesas de votação durante o processo de contagem e elaboração de atas e editais criou as condições para a manipulação dos resultados. O enchimento nas urnas foi uma realidade e se pode basear nas discrepâncias entre o número total dos boletins de voto para cada eleição e o número dos eleitores inscritos no caderno eleitoral da respectiva mesa. Até podem verificar nos anúncios anunciados, vão ver a discrepância dos números de eleitores que exerceram seus direitos na votação para os deputados da Assembleia da República e pelo Presidente da República. A discrepância ronda na casa de 81 mil de eleitores. Por isso, afirmamos aqui, com toda a certeza absoluta, de que houve enchimento nas urnas. Falsificação dos editais e atas de votação, que determinaram o anúncio dos resultados hoje à tarde. As irregularidades e ilícitos eleitorais tiveram uma influência significativa nos resultados que hoje foram anunciados. A manipulação dos resultados nestas eleições prejudicou todo o processo eleitoral e, em particular, retirou os mandatos do MDM na Assembleia da República, assim como nas Assembleias Provinciais. De acordo com a nossa contagem paralela, o MDM, no ciclo eleitoral da cidade de Maputo, deve ter 2 deputados. No ciclo eleitoral
da província de Maputo são 3 deputados. Pelo ciclo eleitoral de Inhambane, 1 deputado. E pelo ciclo eleitoral de Sofala, 5 deputados. Pelo ciclo eleitoral de Manica, 1 deputado. Pelo ciclo eleitoral de Tete, 1 deputado. Pelo ciclo eleitoral de Zambésia, 3 deputados. Pelo ciclo eleitoral de Nampula, 4 deputados. Pelo ciclo eleitoral de Cabo Delgado, 2 deputados. E pelo ciclo eleitoral de Inhaça, 1 deputado. E, infelizmente, o anúncio que foi feito hoje só nos dão 4 deputados. E isso não corresponde a nenhuma verdade. Face a esta manipulação, não se pode aceitar estes resultados. Verifica-se a ausência da justiça eleitoral. Por isso, resta-nos duas possibilidades. Sendo a primeira a reposição da legalidade na base da justiça eleitoral ou a mobilização generalizada da revolta eleitoral, como está acontecendo esta tarde na cidade de Maputo. E nós queremos que haja a reposição da legalidade eleitoral por parte do Conselho Constitucional. Por isso, pensamos só em 2 vias possíveis para a credibilização deste processo eleitoral. A primeira via é a autoria forense, que haja verificação dos boletins de votação de todas as mesas de votação na sua totalidade, com as respectivas atas editais. Isto é, aquilo que está nas mesas de votação deve corresponder em termos numéricos o que está escrito nas atas e editais. Caso contrário, que haja repetição de eleições na base de correção das ilegalidades verificadas. Por isso, desafiamos que o Conselho Constitucional tenha a responsabilidade de credibilizar o processo, cumprindo a lei, a vontade popular expressa nas urnas e fazer valer a justiça eleitoral. O uso da força para se impor contra a vontade popular alimenta e gera violência. Nós, do MDM, em particular o Lutero Simango, estaremos ao lado do povo, da justiça eleitoral e combateremos todas as manipulações. Por isso, faremos a combinação da ação jurídica e política para que os resultados refletem, na verdade, a vontade dos eleitores. E assim queremos assegurar a todas as moçambicanas e moçambicanos que vamos todos estar ao lado da justiça eleitoral. Vamos todos repor a legalidade para que esse processo possa, de fato, refletir a vontade popular dos moçambicanos expressa nas urnas. É esta a comunicação pública que eu tinha por fazer e estarei disponível para responder quaisquer perguntas que acharem para perguntar. E a família, após essas declarações de Lutero Simango, quem também veio a público reagir sobre essa situação toda foi quem? Venâncio Mondlane, que nós já sabíamos que isso iria acontecer, que ele contestaria, que ele já vem contestando desde as eleições. Vale ressaltar que o MDM, como é que fala? A Renamo e o Partido Podemos juntaram-se para, como é que fala? Tirar a Frelimo desse lugar onde eles nunca deveriam estar. Olha aqui. Segundo escreve aqui o site DW África, o candidato presidencial Venâncio Mondlane rejeitou de forma liminar os resultados das eleições gerais moçambicanas, que atribuem a Frelimo e ao seu candidato Daniel Chapo a vitória, considerando que não refletem a vontade do povo. Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos extraparlamentar, ficou em segundo lugar com 20%, totalizando 1.412.517 votos. Não vou falar muito, tá? Eu vou deixar o próprio Venâncio Mondlane explicar. Explique, Venâncio, que o Mike é todo teu, man. Antes de nós avançarmos com detalhes sobre a manifestação em si, vamos falar do outro evento que aconteceu hoje. A CNE
Comissão Nacional de Eleições anunciou hoje os tais chamados resultados nacionais, ou resultados da centralização nacional. Houve várias irregularidades. Primeiro, a maneira como foi convocada a tal Assembleia antes do anúncio dos resultados. Um dia antes, faz-se aquilo que chama-se de Assembleia Nacional de Centralização, ou Assembleia de Centralização Nacional, dependendo do termo de quem estiver mais, digamos, simpático com o termo. Essa Assembleia, segundo a lei eleitoral, ela, em princípio, o plenário da Comissão Nacional de Eleições, ela está no mesmo espaço com os mandatários dos partidos concorrentes. O que a lei diz é que a Comissão Nacional de Eleições tem que disponibilizar os editais que sustentam os números que a Comissão Nacional de Eleições apresenta. Portanto, os editais do apuramento intermédio que sustentam esses números. Infelizmente, mais uma vez, passado 30 anos, que é a mesma coisa que eles fazem, todos os ciclos eleitorais, a CNE não apresentou nenhum edital. A CNE, pura e simplesmente, fez uma projeção numa tela, em PowerPoint, numa tabela, a dizer quanto é que o Podemos teve, quanto é que a Renamo teve, quanto é que a MDM teve, quanto é que a Frelimo teve. Editais que são bons, não apresentou. Mais uma vez. Eu, no ciclo passado, em 2019, eu era mandatário nacional, acompanhei isso, portanto é um processo que eu conheço muito bem, que inclusivamente apresentei um recurso ao Conselho Constitucional que era para anular essa sessão da Assembleia de Centralização Nacional por causa dos erros cometidos durante 30 anos, que são os mesmos. Portanto, é copy-paste, sempre a mesma coisa. Portanto, houve essa etapa. Depois, agora tivemos o anúncio dos resultados pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, o reverendo Carlos Messinho. A coisa mais notável, que penso que até está a viralizar aí, para nós vermos o quão é que as pessoas são desavergonhadas, o quão é que as pessoas apresentam-se com a cara deslavada, sem vergonha, o quanto é que as pessoas têm crimes de vocabulário, sabe? Há crime de matar alguém, há crime de roubar, mas há crime de palavras e há crimes de falta de vergonha. Então, o presidente da Comissão Nacional de Eleições é um criminoso por falta de vergonha extrema. Então, ele chega a dizer que reconhece as irregularidades cometidas. Portanto, uma das irregularidades mais básicas que foi falado até nas redes sociais, não por partidos, até por pessoas singulares, a disparidade, por exemplo, entre o número de votantes para a Assembleia da República e a Assembleia e também para a Presidência da República. Temos casos em que a disparidade num círculo eleitoral é superior a 10 mil, 15 mil. Como é que é possível, num círculo eleitoral, 15 mil pessoas a mais em relação a uma Assembleia que está a uma eleição que está acontecendo ao mesmo tempo? Deixa-me explicar isto de maneira diferente. As pessoas têm dois boletins. Tem um boletim para a Assembleia da República e tem um boletim para a Presidência da República. E tem que votar no mesmo instante para os dois processos, em urnas diferentes. Há, numa Assembleia de voto com 800 pessoas que votaram. Dessas 800 pessoas, 700 votaram na Assembleia da República, mas 500 votaram para o Presidente da República. Como é que é possível? Então, o que é que está a acontecer com essas pessoas? Estão baralhadas, não sabem o que estão a fazer? Então, este é um dos erros básicos que aconteceu e que o reverendo Carlos Messinho reconhece que haviam dessas disparidades, mas diz que por causa da pressão em apresentar resultados não foi possível fazer a correção. Quer dizer, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições reconhece que está a apresentar resultados fraudulentos, está a apresentar resultados falsos, está a apresentar resultados irregulares, está a apresentar resultados com erros graves e crassos, mas mesmo assim diz que se sentiu forçado a apresentar por causa do prazo e que nada se podia fazer. Que falta de vergonha,
que cara deslavada para um homem de Deus, alguém que representa a palavra de Deus, que a palavra de Deus, há livros da Bíblia que dizem, há versões da Bíblia que dizem que Deus é amor, sim, há outros que dizem que Deus é verdade. Aliás, Jesus Cristo se definia assim, que dizia que ele era o caminho, ele era a verdade. Então, se Jesus é a verdade, se Deus é a verdade, então como é que um servo do Senhor vai em público pregar a mentira, o erro, a falsidade, o adultério? Este é que é o grande problema que nós temos, não é? Este é que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, as pessoas que deviam ter a moral para nos orientar, para nos disciplinar, são os primeiros discípulos do Satanás para desvirtuar a própria verdade. Então este aqui é o primeiro ponto. Logo, foi muito bom que nós começamos com as nossas manifestações antes, porque havia muita gente a dizer que tínhamos que esperar os resultados por aí fora, mas o problema é que já tínhamos resultados. Já tínhamos os resultados do apuramento intermédio, que foi uma vergonha total. Foi uma vergonha total, que não vale a pena estar a voltar a falar sobre isso. Então nós começamos a nossa manifestação, sabíamos que o bispo, mais do que a pregar a verdade, a pregar a palavra sagrada, iria vir pregar a palavra maléfica, a palavra satânica. Já sabíamos disso. É por isso mesmo que começamos as nossas manifestações. Porque durante 30 anos, o erro, o engano, sempre foi a mesma coisa. Todos os ciclos eleitorais, a questão que sempre se dizia que temos que esperar os resultados, temos que esperar os órgãos eleitorais, temos que esperar os órgãos competentes, quando estes mesmos órgãos competentes são os principais atores da mentira, da fraude, da manipulação, da burla e da fraude. Então como é que nós vamos confiar em órgãos eleitorais que eles por si só já estão adulterados? E o adultério, a falsidade, começou exatamente a partir do recenseamento eleitoral. Então, aqui nós temos estes resultados apresentados por Dom Carlos Matsini, que dá a Venâncio Mondlane cerca de 20%, dá o candidato da Frelimo cerca de 70%, que é realmente uma loucura, um absurdo total, né? Então tínhamos que falar sobre isto, e é uma coisa curiosa, é que aquele que diz que teve 70% de votos, primeiro tinha que sair fingido do centro de conferências porque não podia ser visto. Não tem nem sequer a coragem de aparecer com a sua cara em público. Nem festeja com o público, vai festejar em lugares fechados e escondidinhos. Vai festejar com 100 pessoas do seu próprio partido e todos num festejo que mais parece um ato fúnebre do que propriamente uma festa. A maior parte das pessoas com quem ele devia estar a festejar estão nas ruas a reivindicar, a dizer que ele não ganhou e que ninguém votou nele. Quer dizer, essa grande ironia, não é? E as pessoas têm coragem de ainda assumir que venceu e assumir que tem todos os motivos para festejar. Né? Então isto aqui é a grande hipocrisia, este mundo que está tão podre, está tão adulterado, está tão num abismo total em termos de valores. E são as mesmas pessoas que são vistas ainda há pouco tempo numa igreja de joelhos, com as mãos voltadas aqui para cima, como se tivessem em grande envolvimento espiritual com Deus. Como é que é possível envolvimento espiritual com Deus? Alguém que assume que é vitória aquilo que ele sabe que é uma mentira, que é uma fraude. Que eles têm consciência disso. Eles têm plena consciência de que a Frelimo perdeu as eleições. Tem plena consciência de que o candidato da Frelimo foi pura e simplesmente esmagado, foi trucidado. Né? Então, meus amigos, isto aqui é o mundo que nós temos hoje. Um mundo podre, um mundo adulterado, um mundo de falsidade, um mundo de mentiras, um mundo desavergonhado, e ainda aparecerem com a cara deslavada de que são vencedores. Que grande vergonha. Que grande vergonha. Então, em relação a isto, queria dizer aqui de uma forma simples e direta que nós rejeitamos de forma liminar, de forma taxativa, veemente, estes resultados apresentados pelo Dom Carlos Matsini. São resultados tremenda e absurdamente falsos, adulterados, mentirosos, fraudulentos, burladores.
não são resultados que refletem a vontade do povo. O povo é aquele que hoje no país todo esteve a manifestar. Aquele que é o povo. Não são 20 pessoas, 30 pessoas que estavam num escondidinho fechado, né, a celebrar a mentira, a celebrar o adultério, a celebrar a fraude, a burla e a falta de vergonha. Então, nós rejeitamos de forma linear, taxativa e absoluta os resultados apresentados por Dom Carlos Mazzini, o agente satânico que vem em representação da CNN. Portanto, nós rejeitamos por absoluto estes resultados. É isto que nós queremos deixar muito bem claro para o nosso povo. São resultados totalmente falsos, são resultados por rejeitar, e agradecemos ao nosso povo que continua a cantar, que continua a dizer que a Frelimo não vai governar, né? E que nós não votamos nesse candidato da Frelimo. As pessoas estão a cantar essas músicas, estão a cantar em todo o país. Então, isto também queria deixar muito bem claro. E a família, vocês ouviram? Jota Privado, o que tens a dizer? Olha, não tem como não o Venâncio não vir a público falar isso. Não tem como, mano. Não tem como. Tá entendendo? Eu estou com o Venâncio, o povo angolano está com o Venâncio, todos, estamos todos com o Venâncio Online. Estamos juntos. Deus abençoe Angola, One Love, estamos juntos.